Oi, como você está? Bom, essa é a terceira aula de dicas para como estudar para concursos. E hoje eu vou falar sobre o conteúdo programático e mais um cronograma de estudos. Você se basear. Na prática, o conteúdo. Então aqui eu vou passar dicas gerais e também para ambas as situações que eu disse no primeiro e no segundo vídeo. Que é que você tem pouco tempo para estudar e você tem mais tempo para estudar. Dicas gerais. Então, a primeira de todas. Conheça a banca do concurso. Tá? Como e por quê, Vamos dizer. Por quê? Porque as provas seguem o mesmo padrão. Não são iguais, tá? Não são iguais. Mas são bem semelhantes, principalmente nas questões de português e conhecimentos gerais. E como, Como vou conhecer a banca se eu nunca fiz algum concurso? Procurando na internet, Quando sair o edital, você vai lá e pesquisa provas anteriores de outros cargos também, caso você não ache para fiscal sanitário. 2. O conteúdo. Então, geralmente o certame tem os seguintes conteúdos. Eu disse geralmente, Português, matemática, raciocínio lógico. Não são todos que têm, mas a maioria tem. A maioria ou a grande parte. Informática também, a grande parte tem. Esse conteúdo é bem chato, pra dizer a verdade. Mas isso eu comento depois. Conhecimentos gerais, leis municipais, que pode entrar dentro da legislação. Eu já vi um que encontrei aqui, que estava legislação e conhecimentos específicos, estava tudo junto. Mas pode ser um tópico separado também, Um bloquinho de questões separado. Conhecimentos específicos do teu cargo. Também pode cair direito administrativo, aí vai entrar na legislação, No caso, a legislação geral e não conhecimento específico, não para fiscal sanitário, Português, vamos lá. Bom, o que cai principalmente é a interpretação de texto. E claro, vai cair a gramática. Mas geralmente eles dão, para quem nunca fez concurso, vou passar aqui rapidamente. Eles dão 2 textos, primeiro um texto, aí um bloquinho de questões sobre esse texto e depois um outro texto, ou uma tirinha, uma notícia, enfim, eles podem usar vários tipos, de textos, esqueci o nome específico dessa matéria, em português. Então, um exemplo para uma prova de nível superior, eu trouxe aqui para você. Então, é tudo isso aqui, 15 conteúdos só de português. Se você não tem tempo para estudar, você vai dar uma olhadinha, Agora, se você tem tempo, estuda tudo. Então, compreensão, interpretação de textos, como eu disse, o vocabulário em si, ortografia, acentuação. Então, quase todos gostam de pedir crase. Crase. Tem uma banca, a Fundatec, que toda prova tem uma questão de crase. Classe, formação, emprego de palavras, significado das palavras, enfim. Aquelas coisas também de objeto direto, indireto, de tempos verbais, como é que é? Esqueci um. Se é adjunto, adverbial, não sei o que. Essas coisas de escola. Cai. Figuras de linguagem também cai bastante, tá? O uso dos porquês, não cai todas, não. A nova regra, para português, caía bastante lá no início. Agora eles não pedem tanto. Mas falei da crase, hífen, plural, enfim. Para interpretação de texto, não tem muito que eu te dar dicas, Pois pode cair qualquer coisa. Inclusive perguntas muito simples, como qual é o sentido do texto, ou o que o texto não quer passar. Então, essa, geralmente, é muito fácil. Tipo, para não zerar, vamos dizer assim. Mas, claro, tem algumas que são difíceis, que você tem que reler o texto algumas vezes, ou parágrafo, pelo menos. Então, o negócio é ler várias vezes os textos na hora da prova. Gramática, o que cai mais, Eu já comentei um pouco ali, anteriormente. Crase, figuras de linguagem, substituir uma palavra em uma frase para manter o mesmo sentido, inverter a ordem da frase, sujeito passivo e ativo, objeto direto e indireto, e etc. E muita coisa você vai lembrar da época da escola, do ensino médio. Vamos para a matemática, o raciocínio lógico, pode ser chamado de qualquer um desses 2 nomes, na prova.
Para alívios de alguns, e eu também me incluo nessa, não cai em todo o certame, tá? Ufa, porque é meio chatinha essa parte. Sim, mesmo eu sendo de exatas, eu confesso que às vezes né? No que eu fui nomeada, não teve matemática ou raciocínio lógico, mas outros que fiz teve. E é um saco, com o perdão da palavra. Se liga na dica, essa dica é preciosa. A maioria das questões dá para fazer por regra de 3. Sim, é verdade. Eu gabaritei uma prova. Uma foi anulada, mas acho que essa não era por regra de 3. E das 5 questões, tirando a que foi anulada, eu acertei as 4. E eu acertei fazendo a regra de 3. Isso eu vou trazer mais pra frente, não se preocupe. Tá, mas eu disse na maioria dá pra usar a regra de 3, porque teve um que eu não acertei e não deu pra fazer nada por regra de 3. Também cai a fórmula de Bhaskara. Lembra você achando aí que nunca usaria? Probabilidade cai também. Juros compostos é mais para banco, concurso de banco. Eu vou copiar o conteúdo de um concurso que fiz de matemática, né? Esse foi o que eu gabaritei. Eu não vou ler tudo, porque eu olho tanto, né, gente? Pelo amor. Mas vamos pegar aqui algumas amostras. Noções de geometria espacial. Cálculo de volume. Isso cai bastante. Cálculo de volume de paralelepípedos e cilindros. Aí lembra da escola, né? A área é igual a π ao quadrado. Umas coisas assim. Eles não pedem fórmulas muito complexas, tá? Geralmente é uma fórmula simples, mas tem que lembrar alguma coisa assim. A de Bhaskara é um pouco mais complexa, que é bastante detalhezinho. Mas para quem lembra, dá para matar a questão fácil. Leis de Morgan, nem sei o que é isso, pelo amor de Deus. Geometria plana, teorema de Tales, sei, mas não me lembro. Ai, senhor, não vou nem ler. Dá uma olhada aí, tira um print ou pausa essa parte se você tiver mais interesse. Vamos para informática. Esse conteúdo também é difícil de dar dicas, pois pode cair tudo e qualquer coisa. Geralmente cai muito sobre Excel, como fica uma fórmula, então às vezes eles colocam uma planilha lá, aí soma do intervalo tal até tal, como ficaria? Isso aí cai bastante. Para mim, eu acho difícil de estudar esse conteúdo, porque é muito extenso. E pode cair tanto sobre Windows e Linux. Então, assim, o Windows, geralmente, a gente tem mais experiência, né? Vivência, vamos dizer assim. Que a gente está ali mexendo. Quem lida com o computador está mexendo diariamente. Agora, e Linux? Eu usei o Linux uma vez quando eu era adolescente, que eu era curiosa, né? Aí eu baixei o Linux, mas pensa. Então, é mais difícil, sim. Em todos caem, como eu disse antes, não. Mas a maioria cai. Cai bastante também sobre e-mail, Word. Então, pode cair de tudo. Aqui também um exemplo de um concurso que eu fiz. Informática em geral. Em geral, é tudo. Periféricos do computador, hardware, software. Cai bastante sobre vírus, malware. Essas coisas aí também caem. PowerPoint, noções básicas de internet. Tem várias. A dica que eu dou para estudar é, não sei, né? Olha eu falando isso. Você pode baixar a apostila para concurso no Google. Geralmente não tem específico, né? Você não vai colocar informática para fiscal sanitário. Você pode baixar, procurar no Google, apostila informática concurso. Pronto. Que daí geralmente é aquilo lá que segue, mas claro, vai ser bastante coisa, né? Você não precisa escrever fiscal sanitário, fiscal ambiental, você pode baixar a geralzona mesmo e ler. Boa sorte, né? Se você tem o tempo para estudar, você consegue estudar tudo isso. Mas se não tem, eu aconselho você a pular isso. Conhecimentos gerais. Bom, aqui pode ser tudo também, incluindo história e geografia do município. Sim, os concursos ultimamente estão com uma mania de pedir a história do município. Até no primeiro que eu fiz eu pensei, será que eles queriam que só o povo que é de lá? Tava atacando minha gata aqui, tá passando pra lá e pra cá. Voltando, foco.
Bom, eu achei, nossa, será que eles querem que só quem é de lá saiba? Porque eram umas perguntas bem assim. Mas eu vi que é tendência agora, é moda. Então, voltando à dica 1 das dicas gerais em que eu falo sobre conhecer a banca. Eu tenho uma banca que eu já fiz uns 3 ou 4 concursos. E no primeiro caiu sobre quais eram os limites a norte, sul, leste e oeste do município. E eu não me lembro se eu acertei, mas se eu acertei foi porque fiquei pensando muito. Ou chutei, não me recordo mesmo. Mas aí na próxima, como eu sabia que era a mesma banca, eu procurei no Wikipédia, não sei mesmo. E ali daí eu decorei e caiu e eu acertei. Mas aí numa outra prova dessa banca não caiu. Mas enfim, você conhecendo a banca, você já estuda por antecipação, né? Então, mais detalhes sobre conhecimentos gerais eu falo durante a resolução das provas. Conhecimentos específicos do cargo. Aqui a cobra fuma, ou nem tanto, né? Eu falei em um dos vídeos que o primeiro concurso que eu fiz para engenharia de alimentos em 2015, eu não tive tempo para estudar. Nesse eu fiquei em terceiro lugar. Como isso? Porque o conteúdo específico era quase tudo que eu via no meu dia a dia, no meu primeiro emprego da área, que era em um frigorífico. Então eu fui muito bem, eu não me lembro quantas eu acertei. Eu sei que procurando aqui, olha, de 2015, para fazer esse. Opa, desculpa. Para eu fazer esse vídeo, eu procurei e achei, meu povo, achei a pontuação que eu fiz. Eu não achei a classificação final, mas eu lembro, né? Não achei a classificação final e nem. Não me lembro quanto que valia cada questão, né? Mas eu encontrei e eu fiz 75 pontos. Eu acho que era 75 de 100. 75 pontos nessa parte de conhecimentos específicos. Mas caiu muita coisa sobre inspeção de produtos de origem animal. Porque era engenheiro de alimentos para atuar no SIM, né, no Serviço de Inspeção Municipal. Então eu fui muito bem. Mas porque eu tinha vivência do meu trabalho. Se não fosse isso, eu não teria ido bem, né? Então, para não dizer que eu estou mentindo, eu achei o conteúdo de conhecimentos específicos e também as minhas notas. Preste atenção. Olha aqui, engenharia de alimentos. Legislação sanitária e das relações de consumo, controle de processo, monitoramento de qualidade sanitária de alimentos, cujos tópicos estão escritos, né? Plant layout. Deve ser o layout, né? Instalações industriais, padrões de qualidade e identidade de produtos, qualidade da matéria-prima, que mais? Avaliação de risco, que é o APPCC, né? Olha, tudo isso aqui, praticamente tudo, né? Eu via lá no meu dia a dia. É uma pena que eu não encontrei essa prova também. Talvez eu encontre nos próximos vídeos, mas eu não encontrei essa prova para trazer o conteúdo. E não tinha mais na internet, porque também foi em 2015, né? E aqui a minha pontuação. Eu fiquei em terceiro, não encontrei, né, a homologação, mas eu fiquei com 125 pontos no primeiro lugar. Meu colega ficou com 150, é o que está lá até hoje, e ele mereceu. E o segundo lugar ficou com 130 pontos. Eu fiquei com 125. Essa parte acabou faltando eu gravando em vídeo, então eu vou gravar ela em áudio. Esse conteúdo é a legislação geral e as leis municipais. Então, essa parte você meio que tem que estudar sempre, pois é um conteúdo que você não vai saber se você não estudou para algum outro concurso. E pode mudar de cidade para cidade. Detalhes, mas muda. E esses detalhes fazem a diferença na hora de resolver as questões. Então, por exemplo, geralmente o período de estágio probatório, que é o tempo considerado para você se tornar efetivo, que é estável no serviço público, é de 3 anos. Mas eu já vi cidade em que são 2 anos. Então, se cair isso numa prova, você pode errar, né? Pode se confundir. Então, por isso, geralmente tem que estudar sempre essa parte. E quais são as mais pedidas, né? As legislações mais pedidas. A Constituição Federal, não todas, né? Não toda ela, mas alguns artigos.
lei orgânica do município, lei do SUS, né, para vigilância sanitária, pede bastante. Código Penal também alguns artigos, principalmente sobre crimes contra a saúde pública. Lei de licitações, alguns pedem. Regime jurídico dos servidores públicos municipais, então é basicamente falando dos direitos e dos deveres, né, dos servidores, entre outros detalhes, né, e também o Código Municipal de Meio Ambiente e Posturas. Vou repetir, né, mais detalhes sobre esse tipo de conteúdo vai ser na resolução das provas. Então, mais detalhes sobre cada conteúdo vai ser durante a resolução das provas mesmo. Eu vou trazer para você todos esses conteúdos, mas claro, primeiramente eu vou focar na parte de que tem a ver com a inspeção sanitária, né, a parte de alimentos, que é os conhecimentos específicos. Aí depois, claro, eu vou fazer um apanhado sobre as outras matérias, que são comuns a todos os outros cargos, né? E aqui eu vou te trazer um cronograma, né, do que eu fiz. Então, você vai fazer o seu, tá? Você vai escolher qual método ou quais métodos você se adapta melhor. Se é assistindo só vídeos do YouTube, né, assistindo e ouvindo, se é assistindo fazendo resumo, se é só escrevendo, se é só lendo, se é lendo e gravar o que você está lendo. Então, você vai escolher. Primeira tarefa, né, isso vai ter aqui depois, a primeira tarefa que você tem que fazer é escolher o seu método ou métodos, né? Bom, agora eu vou trazer um cronograma para você de forma bem simples, né? Apenas para te dar um norte do que estudar, né? Tanto para a situação quando você tem pouco tempo para estudar e quando você tem mais tempo. Eu vou trazer de forma simplificada mesmo, nesse conteúdo gratuito aqui do YouTube, que é só para te dar uma luz mesmo, vamos dizer assim, o que fazer, né? E você pode e deve adaptar isso para a sua realidade. Então, o cronograma de aulas, o que estudar primeiro, o que eu já fiz que deu certo. Então, para a situação que você tem pouco tempo de estudos, eu já passei por isso. Então, eu fiz um processo seletivo temporário, mas que era da vigilância sanitária, e tinha acho que 10 dias para estudar apenas. Que, como eu disse, o processo seletivo não é concurso, é por tempo determinado. E é mais simples, vamos dizer assim. Tem municípios que nem provas aplicam, né? Nesse caso tinha, mas era todo o conteúdo normal. Então, primeiro, estudar as leis municipais. Exemplos: Lei Orgânica, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais, Código Municipal de Meio Ambiente e Posturas, e também a Constituição Federal. Essa vai ser um pouco mais longa, mas você tem que dar uma lida, pelo menos por cima. E, como eu disse anteriormente, né, aqui nesse vídeo mesmo, essas leis podem mudar de município para município, então, geralmente você tem que estudar sempre. Claro, tem coisas que não mudam, que daí se você estudar uma vez, você pode, né, decorar, aprender aquilo lá e não precisar estudar tanto da próxima. Então, eu trouxe um exemplo aqui, o regime jurídico dos servidores. Então, são formas de provimento para o serviço público, né? A forma de você entrar, de você trabalhar na prefeitura mesmo. São 6, né? É a nomeação, recondução, readaptação, reversão, reintegração e aproveitamento. Essas não mudam, então a definição é a mesma para todas, tá? Então, vou aprender uma vez, aprendeu sempre. Eu não vou falar todas aqui, porque aqui é só para trazer o cronograma mesmo, os detalhes, né, específicos dos conteúdos vou trazer nos próximos vídeos. Mas a nomeação é realmente você ser nomeado através de concurso público ou de cargo em comissão. Que daí cargo em comissão, por exemplo, secretário de saúde, secretário de turismo, ou coordenador do PROCON, assessores, enfim, vários cargos que você pode ser cargo em comissão. Então, você é nomeado normalmente, só não é efetivo. Deixa eu pegar um aqui. Aqui, a nomeação é feita em comissão ou em caráter efetivo. Aí tem mais detalhes aqui, estabilidade, é tudo explicado nessa lei, sabe? Você não vai precisar dela no seu dia a dia de trabalho. E mesmo que precisasse, você iria lá e Ctrl F na lei, não é mesmo? Só que são os seus direitos e deveres que você tem que saber. E para entrar, né? Claro. Recondução, vamos ver aqui. Só para trazer mais um.
Ó, recondução, eu tentava estudar assim, reconduzido, né? A pessoa reconduzida, que é retornar. O servidor retorna ao cargo estável que ele estava antes. Então, como? Por que isso? A recondução decorrerá de falta de capacidade e eficiência no exercício de outro cargo de provimento efetivo ou reintegração do anterior ocupante. Então, só vou explicar rapidamente. Recondução. Você tenta ver reconduzido. Então, o servidor está num cargo, ele vai para o outro, seja no anterior que ele estava, né? Se ele fez um novo concurso público e passou para um outro cargo, só que daí ele não conseguiu as notas mínimas para se tornar efetivo, que é aquele estágio probatório de 2 ou 3 anos, depende do município, né? Então, se ele já estava num cargo anteriormente ocupado, que ele já passou, né, pelo estágio probatório, então ele volta para o que ele estava antes, entendeu? Ele é exonerado do atual, mas ele continua no serviço público. E também, caso esse servidor ocupou um cargo que ficou vago, porque outra pessoa saiu, né? Outro servidor saiu, só que daí esse anteriormente, esse que estava ali, né? Ele volta. Então, seja, por exemplo, tem muito de quando fica inválido, né? Que daí fica um tempo afastado, mas pode ser que ele depois tenha condições de retornar, né? Mas isso também é outro tipo de provimento no cargo, né, no serviço público. Mas aí, então, se voltar o servidor que ocupava antes, essa pessoa que está agora, ela tem que sair, entendeu? Ela vai para outro. Aí isso é a recondução. E claro, tem os outros 4 tipos, né? Lembrando, são 6 tipos. Isso não vai mudar, tá? Isso não muda de um concurso para o outro. A definição é a mesma. Então, aprendeu uma vez, anota lá no teu caderno ou na tua apostila, que você vai, né, poupar esse tempo também para um próximo concurso. Agora, o que você tem que estudar sempre é o prazo de validade do estágio probatório. Que, como eu disse, né, tem lugar que pode ser 2 anos, 3 anos, não sei se tem mais ou menos que isso. Enfim, isso você sempre tem que estudar. Essas outras leis, né, lei orgânica, Código Municipal de Meio Ambiente e Posturas, eu vou dar uma comentada futuramente. Continuando, então, a ordem de estudos, né, para você seguir. Conhecimentos específicos, então, apenas o que você não sabe. Lembre-se que você tem pouco tempo para estudar. Exemplo, se cai a RDC 275, que é de boas práticas para indústrias, ou a RDC 216, que é de boas práticas para serviço de alimentação, você provavelmente não vai precisar estudar ela, porque se você é da área, você tem um conhecimento, né? Claro, isso você pode estudar tranquilamente, né? Mas para otimizar o seu tempo, você pula o que você já sabe. Agora, se cai alguma RDC diferente, por exemplo, outra portaria, como de medicamentos, tem concurso de vigilância sanitária que pede, né? Aí é bom estudar, né? Pelo menos assistindo algum vídeo no YouTube sobre isso. Depois dos conhecimentos, né, específicos, você vai dar uma pincelada em português. Vai estudar uma ou outra coisinha que você não se lembra, ou é um assunto que tem muitos detalhes. Exemplo, estudar as figuras de linguagem, que são um monte, né? Você não vai lembrar de cor, salteado da época da escola, né? Eu acredito que não. Mas se você lembrar, tá ótimo, você não precisa estudar. O uso de crase, o uso dos porquês. Por exemplo, eu lembro das preposições da época da escola. Eu lembro mesmo, todas. Na hora quando cai, já caiu um concurso até recente que eu fiz. Eu anotei todas que eram e eu consegui acertar a questão, porque era para circular, não, para contar quantas preposições tinha a frase. E eu lembrei da escola, isso eu não preciso estudar. Agora, figuras de linguagem caiu e eu errei, entendeu? Porque eu não lembro, tem um monte, né? Você sabe que tem um monte. Uso dos porquês, a crase, de repente você precisa, né, dar uma pincelada. E só. Matemática é mais difícil você estudar se você tem pouco tempo. A não ser que sobrou uns diazinhos ali, uns 2 dias, pega exercícios resolvidos na internet. Vai naqueles sites de concurso, como eu disse, o que é concurso, e vai lá resolver. Porque é mais difícil você pegar o conteúdo em si e estudar tudo, né? Ou pegar provas anteriores mesmo. E informática, não vai dar não.
Só se você tiver mais tempo para estudo. Situação 2. Você tem mais tempo para estudar. Se você tem mais tempo, você estuda tudo, né? Você deve estudar tudo. Claro, te dá um norte para otimizar os seus estudos, né? Porque a gente tem que seguir alguma estratégia, né? Então, a ordem de conteúdos que é bom você estudar. Claro, lembrando, você pode estudar da forma que você preferir. Então, legislação geral e municipal, como sempre, né? Começar por ela. Todas aquelas lá, leis do município, a Constituição Federal, se cair, né? Código Penal também pode ser que caia. Lei Maria da Penha já caiu em algum concurso que eu fiz. Tem bastante coisa que pode cair. Estatuto do Idoso, do Adolescente. Nossa, Aí você... Boa sorte. Direito administrativo. Direito administrativo, a dica é estudar por vídeos do YouTube. Tá? Eu já estudei, eu entendi muita coisa por ali. Porque se eu ler a lei, não dá, não. Eu não sou da área, né? Não faço a mínima ideia do que quer dizer aquilo. Então, assistindo o vídeo é muito melhor. Aí depois, conhecimentos específicos, né? Aí você pode estudar até as leis que você já sabe, né? O assunto que você sabe, mas deixe para o final. Primeiro as que você não tem tanta vivência ou você nunca ouviu falar. Depois estuda se sobrar tempo, né? Estuda o que você já sabe, o que você já viu, ou o que vê no seu dia a dia. Informática, né? Por apostila da internet. Exercícios resolvidos eu não sei se é tão legal assim você estudar. Mas por apostila mesmo, eu acredito. Claro, daí você pegar as provas anteriores e ver se a banca cobra e como ela cobra, né? Que é aquela dica que eu dei, sempre conhecer a banca. Mas pro português, então, você pode estudar bastante, né? Tudo. Matemática e raciocínio lógico através de exercícios resolvidos. Tanto na internet, né, de site de concursos, como de outras provas anteriores. E é isso. Por hoje é só, pessoal.